Pronto, vamos então dar início a mais um FI, uma inovação nos detalhes, casos práticos. Nós temos vindo a falar ao longo da semana passada e agora já entrou nesta, acerca de alguns casos práticos que tivemos ao longo dos anos, casos muito simples, casos muito específicos. Hoje vamos falar de alguns atravessamentos das coberturas, algumas situações que acontecem, tanto em coberturas planas como em coberturas metálicas, com alguma inclinação. Hoje vamos abordar esta temática. Amanhã voltamos a falar de soluções, mais focados em soluções e voltamos à rotina das soluções. Também uma situação muito interessante amanhã acerca de selagem de perfurações e vamos falar de soluções também um bocadinho inovadoras e diferenciadas das que são atualmente observadas no mercado nacional. Hoje então vamos falar de inovação nos detalhes, casos práticos. Hoje vai ser a parte 3, comigo a minha colega Mar Durando, Departamento Técnico. Outra vez, Mar, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Vamos então dar início. Uma vez mais, apelamos em que quem esteja a ver que participe, se surgir alguma questão, por favor coloquem, sem qualquer problema. Temos agora um novo ícone, que é o KIA, o QIA, conseguem ver aí na barra de ferramentas e que podem utilizar perfeitamente, fazer qualquer pergunta e nós estamos disponíveis para responder. Vamos então mostrar os casos práticos que trazemos hoje à mesa. 2 casos de estudos, essencialmente 2 soluções muito parecidas, mas cada uma com as suas mais-valias, tanto num caso como no outro. Caso 1, uma guarda na cobertura, situação que acontece muitas vezes, que nos chega muitas vezes de situação. Esta, curiosamente, foi no mercado exterior, foi no Reino Unido, uma situação que nos chegou numa cobertura com uma guarda em muito mau estado, várias, neste caso só está aqui fotografada uma, mas várias em muito mau estado, e que tivemos que desenvolver uma solução para ela, uma solução muito simples que vamos aplicar, que aplicamos neste caso, muito fácil, sem qualquer tipo de acessório, sem qualquer tipo de fogo, vamos já perceber mais à frente, muito simples. Caso 2, um tipo de situação que nos acontece, e falando muito do mercado nacional, que eu não tenho mais experiência, acontece-nos imensas vezes a 300 coberturas metálicas deste tipo de tubos, de chaminés, instalações da AVAC, acontece-nos imensas vezes, é uma solução perfeitamente intuitiva, muito fácil de aplicar, a que vamos apresentar hoje e a que foi aplicada neste caso estudo e acima de tudo temos aplicado muito porque é uma solução efetivamente muito fácil de aplicar e ao mesmo tempo, comparativamente com as soluções tradicionais, que a única mais-valia costuma ser o preço, relativamente às nossas situações. Neste caso, a solução que trazemos para jogo, aqui no caso 2, é uma situação que mesmo a nível de preço compete perfeitamente com as soluções tradicionais. Vamos então ao primeiro problema. Então, como eu estava a dizer, foi uma guarda numa cobertura, havia vários problemas destes, efetivamente esta era a que estava em pior estado, uma selagem aqui da guarda feita com uma solução tradicional, muito à base de silicones, que mais tarde ou mais cedo nas coberturas acabam por enrijecer, a cobertura quer trabalhar, estas guardas trabalham, tanto estruturalmente como termicamente, e efetivamente começa a haver infiltrações. O cliente queixava-se disso, base da guarda danificada, como conseguimos ver aqui, muita corrosão naquela zona, não só nesta, que estava no pior estado, nas outras já se notava alguma corrosão, infiltrações já dentro do edifício, muito provavelmente a partir deste ponto e, efetivamente, ele, acima de tudo, queria uma solução com durabilidade, porque é que tinha colocado, a solução que tinha colocado, efetivamente, tinha colocado há pouco tempo e já se notava aqui alguns problemas. Acima de tudo, o cliente queria uma solução eficiente e de qualidade, acima de tudo não queria recorrer ao fogo, derivado ao estado em que já se encontrava também esta guarda, queria algo simples e eficaz, sem qualquer grande problema não queria mão de obra especializada, queria algo fácil de aplicar, pronto, simples, fácil de aplicar e algo que desse garantias. Mário, o que é que te parece? Achas que temos uma solução para isto? Este tipo de situações acontece muitas vezes, não? Receber cotações. Sí, neste caso sí. Aparte estamos falando de, neste caso tiñamos unha forma un pouco específica nesta guarda, un saíndo un pouquiño máis para arriba, non era unha barra completamente lisa. Miramos que a parte de abaixo estaba totalmente corroída, digamos.
con óxido, estaba empezando, que era o círculo de abaixo de todo, empezando a afloxar, un pouco a moverse, entón estaba movéndose un pouco todo, e tiñamos que buscar unha solución que puidese manter isto ríxido e que non filtrase nada no interior. Sim, e é isso. E o cliente, numa fase inicial, deve ter optado por uma solução tradicional, porque se consegue perceber por alguns vestígios aqui, e efetivamente não contou com as dilatações, e as soluções funcionam, mas quando vêm as dilatações, aí é que são elas, e efetivamente ficam muito enrijecidos e começam a acontecer os problemas, e nas coberturas, que são locais tão frágeis de um edifício, e que é necessário uma solução que seja permanentemente flexível e que aguente bem as movimentações, não é assim? Não sei se ias falar, Mar. Non, estaba dicindo que sí, afirmando que Ok. sí, que un pouco era isto, non? Vamos então ver qual foi a solução. A ver. Na altura, o nosso departamento técnico fechou. Neste caso é a nossa Effice Stopper. Como podem ver pela imagem, não sei se já conhecem a solução, mas acima de tudo é uma solução muito fácil de aplicar. Estão a ver aqui ela aplicada neste atravessamento, neste pequeno atravessamento aqui na imagem do meio. Podia, e vamos ver mais à frente, pode ser aplicada em atravessamentos maiores, como vamos conseguir perceber mais à frente. Nós temos tiras de 1 metro deste Effice Stopper, que cortamos mediante o perímetro, o diâmetro do atravessamento ou do perímetro do atravessamento, e que efetivamente consegue ser colocado à volta do atravessamento e depois preenchido com o cerne aqui da questão, que é este selante que está aqui entre o molde e o atravessamento, que é o tal que vai permanecer permanentemente flexível durante muitos anos e que vai garantir que a estrutura pode mover à vontade, que aquilo absorve as movimentações, este tipo de selante, e que é muito interessante para este tipo de atravessamentos e outros. Hoje vamos falar especificamente daqueles. Relativamente à composição do sistema, Mar, não sei se me queres dar aqui uma ajuda aqui do ponto de vista técnico. Sí, neste caso estamos falando dun sistema que está composto por 3 elementos, maioritariamente. 2 selantes, neste caso, como vimos na fotografía do inicio, estábamos falando de unha situación dunha superficie plana totalmente. Entón, imos falar de 2 selantes, un que é autonivelante ou un P que permanece completamente flexible ao longo do tempo. E despois do selante M1, que ten unha fluidez moito menor, a densidade é maior, co cal non é líquido como un P, aínda que a súa base estamos falando da mesma composición. E despois o que é a propiamente a membrana, o molde, é o Effisos Multishaper. Dentro do Effisos Stopper temos unhas gamas distintas de diferentes elementos, e este é digamos, o noso último e novo integrante da familia. Entón, estamos a falar dun molde que é completamente flexible, é de borracha e despois ten un interior con un revestimento de aluminio que fai que sexa rígido, pero ao mesmo tempo é flexible, pódese moldear e mover coa xeometría, neste caso, que queiramos. Entón, digamos que é algo innovador o que anteriormente existía, que era algo rígido, algo fixo, que tiñamos ese hándicap, non? Que non podíamos xogar con el, agora neste caso sí. Sim, e como tu estás a dizer, efetivamente, a solução que nós já tínhamos anteriormente, que era exatamente esta, mas agora sofreu um upgrade, já era uma inovação, não é? Então, em termos de mercado português, considera-se perfeitamente uma inovação. Então, agora com este molde multi-shaper, que nós fomos adaptando porque fomos percebendo as necessidades do cliente e víamos que havia algumas situações que o stopper podia funcionar, mas como os moldes eram muito rígidos, não conseguimos adaptar à situação. Neste momento temos efetivamente um molde que se consegue adaptar perfeitamente a cada situação. Como a minha colega estava a dizer, ele é borracha, mas depois tem assim uns colaminados de alumínio assim no seu interior, que permite moldar e dar robustez a cada aplicação. E depois é muito fácil, cada kit vem com uma régua para fazerem a medição correta, tem tudo explicado. Nós, por norma, antes de vender já damos um suporte, já explicamos, já ligamos, já enviamos um e-mail, manual de instalação, já fazemos todo tipo de acompanhamento e é uma solução também muito interessante e muito intuitiva.
Sí, sí, que dicir, por exemplo, neste caso en concreto, non? Neste caso práctico que estamos a ver hoxe, tamén podíamos pensar xente que habitualmente está con nos por aquí, por que non utilizar unha membrana e utilizar este tipo. Neste caso, que dicíamos, que tiña unha forma un pouco específica, co cal o que se pretendía era encher todos os ocos, encher toda esa forma e digamos, abrazar esa forma que tiña. E cun selante que é autonivelante, un selante fluido, era a mellor opción neste caso. Sim, estava colocado horizontalmente, mas tudo isto acaba por ser um bocadinho estudado. Nós recebemos as situações, as fotografias, os detalhes e enviamos para o nosso departamento técnico e a Mar e os outros que pertencem a esse grupo fazem a avaliação e dizem aqui funciona melhor o multi-shaper ou stopper e nós avançamos com isso para o cliente. Mas sim, mas temos outras soluções que se calhar podiam ser adaptáveis ali, sem qualquer problema. Sim. As mais-valias das difíceis stopper relativamente às soluções tradicionais é compatível com todos os substratos, ou seja, nós temos o M1 que a Mar falou, que permite colar o molde à base, que é compatível com todos os substratos, caso não seja nós estamos presentes para fazer qualquer teste que seja necessário, mas em princípio o M1 é compatível com todos os substratos, ele permite fazer a colagem do molde para depois fazermos a cofragem do UMPA, todo compatível com todos os substratos, adapta-se a todos os planos, efetivamente, dependendo da inclinação, se tiver mais de 4%, recomendamos o multi-shaper com uma medida, se tiver menos, recomendamos com outra. Mar, se me puderes ajudar neste ponto, normalmente quando temos mais de 4% de inclinação, temos que jogar com o multi-shaper que já tem 10 de altura, não é? Para conseguir suprir. Sí, temos un pouco dúas opcións. Cando temos máis dun 4%, pódese sustituir o selante 1P por o selante M1, polo que dicía ao principio, non é a densidade moitísimo maior e non, digamos que non verte, que non flúe. Ou, por outro lado, podemos xogar con a maior altura. O estándar do molde multi-shaper son 5 centímetros, pero podemos xogar ata 10 centímetros. Entón, podemos facer unha quinas noutra medida, non? Entón, nestes casos, o que é a base pódese cortar ou xogar, digamos, porque aínda que ven en forma de L, despois pode poñerse en forma vertical ou en outro lado, ou cortar o que é a base e amoldala digamos, o canelado ou o que sexa, ou a forma do sustrato. Entón, neses casos podemos utilizar ata 10 centímetros de altura. En ese caso, nivelar totalmente o fluido para que non verta, se se utiliza un P. Exatamente, sim, Mar. Obrigado pela explicação completa. Aqui, passando ao seguinte ponto, aplicável em diferentes condições aclimatéricas, um bocadinho diferente das soluções que são vistas no mercado e até as nossas soluções, que normalmente temos que ter uma superfície sequíssima, não é? Naturalmente e desumidificada. Acima de tudo, esta solução consegue ser aplicada, imaginemos que acabou de chover, conseguimos ir lá, limpar com um pano, tentar secar ao máximo e depois aplicar a solução. Ao contrário das outras soluções que não é possível fazer uma secagem em condições, digamos, esta basta fazer uma pequena secagem, garantir que aquilo está bastante seco e limpo e consegue-se fazer a aplicação e depois funciona com frio, pode ser aplicado em condições atmosféricas de muito frio, muito calor, tem essa versatilidade, não é, Mar? É completamente certo. En moitas ocasións falamos que estamos aplicando en sitios que con unha temperatura moi alta, temos moitos tipos de mercados, pero despois hai outras que, por exemplo, non. É completamente distinto, temperaturas moi baixas. Entón, digamos que temos que ter un produto que se poda amoldar as distintas situacións, os distintos climas ou países, non? En este caso, está testado, está analizado todo isto para que se podan utilizar. Exatamente. E por fim, adapta-se a qualquer configuração, um bocadinho a nova gama de multi-shaper, a nova invenção dentro da inovação, que permite esta solução adaptar-se a qualquer configuração que tenhamos. Hoje vamos apresentar o caso que estamos a falar, é um caso de uma cobertura plana, um caso muito simples, muito fácil. No entanto, existem casos mais complicados, inclusive nós temos também outro caso que é no interposto Toledo, que está agora a ser construído, onde estamos a fechar um pilar muito grande e aquilo é junto a uma parede e é necessário o molde fazer ali uma configuração mais esquisita, mas sem qualquer problema este molde adapta-se sem qualquer
problema às dificuldades. Sí, podemos dicir tamén que moitas, digamos, en comparación co que tiñamos anteriormente, que só tiña unha dirección, ou ben para a dereita ou ben para a esquerda, neste caso podemos emplear as dúas formas, non? Podese mover tanto para un lado como para outro, que é un pouco o que nos permite xogar con isto. Exatamente, não é? Agora, falando um bocadinho sobre a aplicação, conforme já têm visto e é quase intuitivo perceber como é que isto se aplica, nós temos a tal régua que vem com cada kit, dependendo do atravessamento, imagina estamos a falar de 100 milímetros, a régua diz que perímetro cortar da membrana, cortamos o perímetro da membrana, colocamos em volta do atravessamento, esse perímetro da membrana que cortamos vai logo garantir 2,5 entre o atravessamento e a membrana. É muito interessante essa régua que nós temos para ajudar na aplicação. E depois é só colocar à volta e depois medir, depois de cortar o multi-shaper, colocá-lo à volta do atravessamento e marcar o perímetro exterior com um lápis, marcamos logo ali com um lápis. Depois removê-lo, colocar o tal M1, que vai permitir com que ele cole à superfície. Depois de colocar o M1 é só necessário colocar 2 tramos de M1, como conseguem ver aqui na imagem de cima. Depois de colocar o M1, nós temos então o perímetro marcado, colocamos a membrana nesse perímetro e depois colocamos o tal clipe que permite unir as duas extremidades da membrana que tinha sido cortada. Colocando o clipe, colocamos M1 também à volta do clipe, só para garantir que não há qualquer saída de líquido por ali ou qualquer infiltração. E por fim colocamos um P, que é o tal polímero aborrachado, que se vai manter permanentemente flexível e que permite também ao atravessamento fazer as suas movimentações livremente e no fundo vamos ter uma solução livre, não é? Ela pode se mexer normalmente e temos a situação fechada em termos de impermeabilização. Mar, alguma coisa a acrescentar a estes pontos? Non, é un pouco, realmente son un pouco resumidos os puntos, pero que abranguen todo, non? É moi sinxelo, sí que hai que ter en conta, o dixeches moi ben, creo que unha das cousas máis importantes que ten que haber sempre 2,5 centímetros entre a perforación ou a penetración e o molde. Neste caso, se é circular, temos esta guía de medida que ven en cada kit, que axúdanos a un pouco a medir completamente e ser autosuficientes a hora de cortar. En casos de atravesamentos que sexan cadrados ou de outro estilo, tamén solamente contar 2,5 centímetros en cada lado e cortar por esas dimensións. Mais que iso, un pouco seguir os pasos de cando se pon M1, cando se pon un P, máis nada. Sim, é muito simples, é quase intuitivo Sim. esta solução e não é necessário qualquer mão de obra especializada, como podem ver, qualquer pessoa consegue fazer esta aplicação. Vamos então aqui mostrar já uma imagem animada, também para percebermos mais uma vez como é que é feita a aplicação, como podem ver, depois de cortar a membrana é só adaptá-la ao atravessamento, como estamos a ver agora, colocar o M1 cola e depois um P para preencher toda a área e fica assim selada a situação. Como podemos ver aqui na imagem da direita temos o aspecto final da solução. Neste caso o cliente quis encher até cima, como podíamos ver aquilo estava com muita corrosão, então o cliente pretendeu e aplicou assim, encher até cá acima a guarda e ficou assim fechada a solução, uma solução maleável, como podem ver este interior aqui, um P é quase fica ali uma borracha. Eu inclusive costumo dizer, eu tenho uma maquete com um P já há uns anos no carro que anda comigo para mostrar aos clientes e efetivamente quando os clientes tocam aquilo é tipo uma borracha, ainda continua muito flexível e é sempre muito interessante de ver e já anda comigo há muitos anos no carro e sem qualquer problema, perfeitamente resistente aos UVs também. Pronto, e acima de tudo é isso que conseguimos, não é? Uma solução eficiente e de qualidade, não foi necessário ao se for, como conseguimos ver nos slides anteriores, muito fácil de aplicar e acima de tudo uma garantia que vai dos 5 aos 10 anos mediante as aplicações e conforme nos foi mostrado o caso e conforme nós estivemos presentes no caso, conseguimos estender a garantia para além de 5 anos. E pronto, e temos aqui um caso com sucesso que foi resolvido aqui pela EFISOS. Vou então passar ao próximo caso. Caso 2,
Um caso muito familiar aqui no mercado português, acontece muitas vezes. Aliás, curiosamente temos clientes que só nos compram esta solução, quase automaticamente já nos compram, porque é mesmo muito interessante para resolver estas situações de uma forma rápida. Neste caso era uma cobertura inclinada, havia aquela configuração do painel canelado, também trazia algumas dificuldades a uma solução. Depois eram várias chaminés destas, e o cliente tinha um tempo limitado para resolver e queria algo com resistência aos UVs, algo que as soluções tradicionais muitas vezes não vêm, é com resistência aos UVs, e dá que consegue colocar nas coberturas, penso que acaba por ser um parâmetro fundamental nas soluções, mas neste caso o cliente acabou mesmo por dizer que precisava de algo que fosse resistente aos UVs, que durasse anos e que pudesse fechar aqueles atravessamentos todos. E pronto, acima de tudo era isso, era uma solução eficiente de qualidade, com vida útil, foi um ponto que ele frisou muito, queria algo que durasse, não queria se lembrar mais das chaminés, e pronto, simples e fácil de aplicar, queria algo rapidez, que aquilo fosse feito rápido e com garantia. A solução, efetivamente, foi o Stopper FX, desta vez o MR, que é a solução que nós temos para fechar estes atravessamentos em coberturas metálicas, com este tipo de configurações. Não é que o outro stopper também não fosse possível de aplicar aqui, efetivamente seria também, mediante algumas análises técnicas, poderia ser aplicado. No entanto, como falamos de superfícies inclinadas, coberturas metálicas, esta solução é quase a especialista para este tipo de túbulos circulares em superfícies metálicas. É esta a solução ótima para estas situações. Vamos então falar um bocadinho da solução, Mar, para não ser sempre aqui ouvir a minha voz, faz favor. Sí, moi ben. Bueno, neste caso temos outro tipo de stopper, neste caso o MR. Estamos a falar dunha composición que temos de dous tipos, ou ben EPDM ou ben silicona. O de silicona estamos falando cando temos altas temperaturas, pero moi altas, é dicir, o stopper normal, o stopper estándar que usamos habitualmente alcanza ata 115 grados, pero en situacións específicas nas que alcanzan ata 202 grados temos outro stopper. En este caso estamos falando de un material moi versátil que se pode utilizar en diámetros prácticamente todo tipo de diámetros que vemos nas coberturas ou en algún tipo de atravesamentos, columnas, etc. Dende 3 milímetros até 750, o cal o rango é un pouco enorme, digamos, co cal non temos, neste caso non temos problemas. E despois queremos algo que sea totalmente flexible, xa que este tipo de penetracións teñen moitísimos movementos, moitísimas vibracións digamos, do tellado. E despois, cogal, por un lado isto, o seu diámetro, a súa composición, e despois as súas características que, por suposto, completamente PDM, o cal a vida útil é moi longa e resistente tanto aos UVs como ozono e, por suposto, a auga é completamente estanco. Sim, Mar, e é isso, a EPDM é um material que já vem dando muitas garantias no campo de impermeabilização há muitos anos. Aqui em Portugal, infelizmente, utiliza-se pouco, nós temos vindo a introduzir muito o EPDM ao longo dos anos aqui em Portugal, porque efetivamente é um material que funciona muito no mercado exterior e que nos dá essas garantias. Esta membrana é completamente resistente aos UVs, resistente à água, muito fácil de aplicar, minha colega estava a dizer, temos desde tubos circulares desde 3 milímetros até 750 milímetros, temos mangas que permitem absorver todo tipo de diâmetros, uma que vai dos 5 aos 127, outra dos 125 aos 230, 230, 330, por aí fora, e qualquer que seja a situação, nós temos o FX Stopper MR para ela. Acima de 750, aí já teremos que falar de outra solução, que também dispomos, e que, caso existam essas situações, por favor, façam chegar a informação, que nós desde logo informamos qual será a solução indicada. Hoje estamos a focar um bocadinho neste caso prático, foi muito fácil de aplicar, como conseguimos ver aqui esta imagem no meio, quando não é possível aceder ao tubo por cima, ela tem uma zona onde conseguimos abrir e já vem com os clipes em cada kit que é vendido para, caso o cliente tenha que abrir a membrana para colocá-la no tubo, esses clipes vêm preparados para serem colocados nesta zona
aqui da abertura e permitem fechar sem qualquer problema essa zona. Não há qualquer problema se caso não seja possível colocar esta manga por cima do tubo, e é muito simples, aquilo vem com os diâmetros, vamos já conseguir perceber nos slides a seguir à aplicação, mas efetivamente é muito simples. Vendemos isto em kits, os kits já vêm preparados com todos os acessórios que são necessários para a aplicação, e a sua banda em alumínio, conseguimos ver aqui nas extremidades, permite efetivamente adaptá-la aos vários substratos, como conseguimos ver aqui na imagem abaixo. Sí, isto sí era un pouco que, eso sí que non o dixen, no? Que despois neste caso en particular, por que utilizar este non anterior? Porque, digamos, era un gran número de perforacións e axudábanos a simplificar, digamos, a maleabilidade do substrato. Sim, sim, efetivamente é isso mesmo. O nosso departamento técnico não só analisa do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista da aplicabilidade e da facilidade que vai ser aplicar. Analisa tudo dessa forma, e depois no próprio e-mail onde nós aconselhamos a solução, mostramos as razões porque esta solução, e pronto, neste caso, efetivamente o que se adaptava era o Stopper MR. Como a minha colega estava a dizer, existem várias versões, standard, que é o mais normal de todos, existe o universal, quando temos, por exemplo, um espaço grande no atravessamento, quando o atravessamento tem um espaço grande à volta, não temos só o tubo, mas temos um espaço grande. Este stopper universal permite abranger maiores áreas, se for o caso. O retrofit, aí está, permite cortar ali naquela zona e fechar sem qualquer problema. Todos neste momento têm essa possibilidade de abrir, por isso não há qualquer questão. E altas temperaturas, quando efetivamente estamos a falar de chaminés, e há pouco tempo temos uma situação dessas, chaminés, altas temperaturas, a atingir por volta dos 180 graus, e este acomoda 200, mais um bocadinho, diria, e consegue fechar perfeitamente essas situações com maiores temperaturas. A situação que nos veio foi então aquele tubo, e efetivamente foi possível aceder por cima. Nós perguntamos ao cliente se é possível aceder por cima, que torna muito mais fácil a aplicação, basta cortar a parte de cima do cone ao diâmetro e por isso torna tudo muito mais fácil. Foi possível, o cliente, como podemos ver aqui, desaparafusou aqui o capacete do tubo, e depois é muito simples. Aqui o tubo, diria que mede à volta de 100 mm, na manga onde nós enviamos, neste edifício Stopper MR, diria que numa delas deve dizer 100 mm, numa das linhas que estão marcadas no tubo deve ter 100 mm, cortamos nesse ponto e depois fazemos colocamos no tubo. Como podem ver, colocamos e depois deslizamos com o tubo até à base, e depois só fazemos aqui a configuração, caso normalmente, quando calha nesta zona do canelado, fazemos ali a configuração. E mais tarde, como conseguimos ver já aqui na imagem da direita, com o lápis, depois fazer a configuração, marcamos o perímetro que o stopper abrange, só para ter uma ideia, para a seguir colocar o adesivo. Aí está, pressionar e moldar, mais uma imagem que mostra aqui a pessoa em causa a fazer a aplicação e a moldar a membrana. E por fim, e não sei se queres agora tomar a palavra, Marta. Sí, sí. Neste caso, por exemplo, o porqué de marcar con lápis ou bueno, si somos capaces de facelo visualmente, moito mellor, pero unha axuda e nunca está mal. Por estas marcas do lápis ou da caneta, empleamos por dentro disto, para que quede dentro do produto, marcamos, facemos un cordonciño de adhesivo deste selante, que quede, porque realmente é onde vai a estar digamos, este tramiño de aluminio que vemos aí encima. Nesa parte posterior é onde vai a ir o selante. Unha vez que facemos o selante, baixamos todo isto para que quede aí nesa parte e presionamos un pouco. Se sai un pouco por fora non pasa nada, porque despois ainda vai ter un cordón, de selante todo ao redor, esa procederíamos a despois a parafusar. Sim, e já agora, vou já passar, e pronto, e é a parte final que a minha colega estava a falar, por fim, o aparafusamento da membrana. Efetivamente, aquele adesivo não só serve para ajudar à colagem da membrana, não é a sua principal fonte de fixação à cobertura, mas ajuda muito à colagem da membrana, e depois também acaba por fazer como uma primeira selagem, uma primeira impermeabilização, uma primeira barreira à água
Sim. vem daquela colocação do adesivo. E acima de tudo, depois, quando nós aplicamos, pois, como eu já disse, nós vendemos os kits e cada kit contém todos os acessórios necessários à aplicação da membrana e quando aplicamos os parafusos e anilhas, depois esta membrana de alumínio tem umas estrias na parte de baixo que quando apertadas, aquilo, ao fazer contacto com a superfície, vai fazer outra barreira de impermeabilização, que são umas estriazinhas que tem na parte de baixo. Quem aplicou isto sabe perfeitamente o que estou a falar, é assim, um género de Foi un umas pouco linhas. ventosa, non? Sim, sim, exatamente. E obrigado, Mar. E efetivamente é ainda mais uma barreira naquele ponto e não é qualquer problema da fixação. Está tudo testado, tudo preparado e temos efetivamente esta solução, temos aplicado muito no mercado português, que é onde eu tenho mais influência, digamos. Pronto, acima de tudo, esta solução tínhamos então os tais problemas com porta inclinada, com configuração de painel irregular. O cliente queria uma solução muito rápida de aplicar, tinha tempo limitado e queria algo consistente às vezes, algo que a solução que ele já tinha experimentado anteriormente não lhe trouxe. Pronto, como conseguem ver pela imagem, foi assim que muitas delas foram fechadas, uma solução fácil, sem qualquer problema. Ao nível de preço, e posso dizer, aliás, mais tarde, se me enviarem um e-mail, se tiverem alguma situação, podem me consultar, vou deixar os meus contactos a seguir. Em termos de preço é muito, muito competitiva com as soluções tradicionais e ao nível técnico muito mais vantajosa, como conseguem ver, é uma solução em PDM, permite ao tubo continuar a mexer, que ela absorve bem os movimentos de tubo, vai com os movimentos de tubo sem qualquer problema. E ao nível da aplicação, diria que a primeira vez é capaz de demorar 15 minutinhos, mas depois, cada vez mais, vamos ganhando experiência e é muito fácil de aplicar esta solução. No fim, tivemos uma solução eficiente, de qualidade, vida útil, estamos a falar da PDM, para 50 anos aqui a manga, e fácil de aplicar e, acima de tudo, uma garantia de 5 anos, como eu já disse, no entanto, mediante ao estarmos presentes na aplicação, mediante fotografias, mediante o nosso conhecimento da aplicação, podemos alongar esta garantia para 10 anos sem qualquer problema, já aconteceu várias vezes e pronto, e fechamos aqui o caso 2 do atrasamento da chaminé na cobertura. Pronto, e foi isto hoje os casos práticos que tivemos. Amanhã seguimos com duas soluções também muito interessantes e diferenciadas, a nossa EFIS Tubão DS e a nossa EFIS Steel Expand, para fazer umas selagens também algo diferenciado que as soluções tradicionais portuguesas e do mundo inteiro não, têm alguma dificuldade em fazer, soluções que permitem absorver movimento e acima de tudo é isso que nós tentamos trazer, soluções com durabilidade. Mar, muito obrigado por me teres ajudado ao longo desta sessão. Não, obrigada a ti, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Alguma coisa disponham, está aqui o meu e-mail e já agora do meu colega. Se forem do Sul, podem desde logo entrar em contato com ele. Alguma dúvida, por favor, coloquem. Estamos aqui para ajudar, não for preciso. E pronto, e estejam atentos. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tchau, até Obrigado. logo. Até logo.